todas bem-vindas e bem-vindos ao curso de Geometria Analítica, produzido aqui pela Veltatech. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse terceiro vídeo da série, nós iremos estudar e explorar o R2, produzido por um produto cartesiano dos eixos x e y. Então nós iremos descrever vetores e representar vetores neste plano. Geometria Analítica, aula 3, vetores no R2. Bem, o R2 nada mais é do que um plano determinado pelos eixos x e y. A decomposição desses vetores nestes eixos irá gerar justamente uma expressão, e essa expressão é chamada de expressão analítica de um vetor. Vamos dar uma olhadinha para ver o que é isso. O R2 ele sempre será representado por dois eixos, como eu disse agora há pouco, o x e o y. Bem, se você for imaginar, eu terei o R3 quando eu tiver 3 eixos. Eu terei o R4 quando eu tiver 4 eixos e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Eu tenho aí os dois eixos, os eixos da abscissa e da ordenada. É chamado de plano porque lá na geometria plana, um dos axiomas geométricos é justamente a determinação de um plano. De várias formas diferentes, a gente consegue representar um plano. Uma delas é justamente por duas retas concorrentes. Professor Tavares, o que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se cruzam. Basta se cruzar para que elas sejam retas concorrentes. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho o seguinte, olha. O vetor no R2 ele sempre estará associado se ele tiver um par ordenado, justamente o que? Pertencente a este plano. Então eu tenho uma coordenada que vai representar a projeção do vetor no eixo y, para o mesmo vetor, a projeção projetada no eixo x. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Então, eu tenho ali um vetor, e a partir de agora o meu vetor ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Sempre será x primeiro e o segundo valor, a segunda coordenada aí será a representação do eixo y. Esse aí é o nosso vetor. Repare que nós temos um vetor aí. Os vetores não necessariamente precisarão sair da origem aqui. Até mesmo que mais para frente, daqui a alguns vídeos, eu vou mostrar para vocês que qualquer outro vetor que seja paralelo ao vetor principal aqui, eles possuirão as mesmas propriedades. Então, neste exemplo, por ser o primeiro, nós estamos representando um vetor partindo da origem. Então, olha o que vai acontecer. Essa projeção que vai aparecer aqui é justamente a projeção, é o quanto ele vale no eixo x. Então, essa distância da origem até este ponto aqui seria o equivalente a este valor aqui. O mesmo vai acontecer para o eixo y agora. Olha só, essa distância daqui até aqui, ou seja, fazendo a projeção ó, do zero até aqui em cima, é a coordenada y. Essa marcação aqui é exatamente este valor no par ordenado aí. Bem tranquilo, né? Então, o que vai acontecer? Na geometria analítica, nós iremos representar por versores as coordenadas da expressão analítica. O que são versores? Versores são vetores que têm unidade 1 de módulo, ou seja, é um vetor de módulo igual a 1. Um exemplo, se aqui fosse o número 4, ele teria 4 unidades avançadas no eixo x. Se aqui em cima fosse 7, esse vetor
ele teria 7 unidades de distância da origem até a sua ponta aqui. Então ele seria 3i 7j. A grosso modo é assim, é bem simples. Então basta lembrar que o x será substituído pelo versor i e a coordenada y será substituída pelo versor j. No R3, no R4, no R5 e dimensões superiores, não necessariamente existe uma ordem, mas até o R3 nós vamos entender que I está para X, J está para Y e Z está para o K está para o eixo Z, né? Partindo daí para cima, para outras dimensões, não existe uma determinação específica para isso. Vamos dar uma olhadinha. Então eu vou ter um I e um J. Muito simples de entender. Agora nós vamos fazer o seguinte, um exercício bem simples de representação dos vetores. Eu tenho aqui um vetor A, cuja expressão analítica é 2i 4j. O vetor W menos i mais 5j. O vetor U 3i menos 5j. E aqui é o plano cartesiano, x e y. Vou colocar aqui uma malha, fica bem simples. Quando a gente representa por malha, é bem provável que na faculdade, na sua prova, na sua lista de exercícios, até mesmo na atividade que o seu professor te passou, ele deve ter colocado ali uma malha para você representar também. Então vamos lá. Vamos entender que cada quadrado desse, cada aresta deste quadrado equivale a uma unidade de distância, uma unidade de medida. Então, para o eixo x, cada quadrado desse representa um i. Assim como para o y, cada quadrado que a gente ultrapassar, ele vai representar uma unidade no eixo y, portanto, versor j. Esse primeiro vetor que nós iremos representar aqui, eu tenho 2 unidades para x, 4 unidades para j. Então seria mais ou menos assim. Eu vou precisar no eixo x, eu vou andar 1, 2. E vou andar 4 unidades no eixo y. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. O vetor está aqui, olha. Ele projeta 2 para x e 4 para o eixo y. Muito tranquilo. Vamos dar uma olhadinha agora nesse vetor w menos i mais 5j. Então eu vou ter menos i mais 5j. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5 aqui em cima. O vetor w ele está ali, ó, no segundo quadrante, né? O que seria o segundo quadrante ali. Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Representando rapidamente o vetor U, 3i menos 5j. Então nós vamos ter o seguinte, ó, 1, 2, 3 e agora nós vamos projetar no plano cartesiano o 5j negativo, né? Então nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. O vetor está aqui. Essa seria a representação dos vetores no R2. Bem simples. Vamos dar uma olhadinha agora nas operações de vetores com o R2. Se você está chegando agora aqui no canal da VeltaTech, existe um vídeo anterior justamente onde nós falamos sobre operações com vetores. E naquele vídeo eu mostro a operação com vetor na forma gráfica, apenas graficamente. Então, se você não assistiu, vou deixar o link aqui em cima no card para você poder acessar. Vamos fazer a adição desses vetores no R2. A soma dos vetores é muito simples. Olha só, eu tenho um vetor m. Então eu tenho uma coordenada x para m e uma coordenada y para m. O mesmo vai acontecer para o vetor p. Eu tenho uma coordenada xp e uma coordenada yp. A soma é muito simples de entender.
o que nós vamos fazer? Eu vou somar as unidades x com unidade x e vou somar as unidades y com unidades y. Então vai ficar assim. O vetor soma entre m e p vai ser x, m, xp. A vírgula representa tudo isso aqui é a coordenada x. Depois da vírgula, tudo isso aqui é a coordenada y. Então nós vamos ter ym mais yp. A subtração acontece da mesma forma. Vamos fazer agora, dar uma olhadinha na multiplicação por um número. É bem simples também de entender. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse número, nós vamos entender que esse número é um escalar qualquer, e eu vou aplicar a distributiva desse escalar nas coordenadas do vetor. Então vai ficar assim, existe lá um número qualquer, esse número qualquer ele será distribuído, será feito um produto nas coordenadas lá, bem simples de entender. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Determinar o vetor h da expressão 3w mais 2 vezes o vetor u é igual a meio de v mais w. Parece bem complicado, mas não é não. O enunciado ele nos forneceu as coordenadas dos vetores u e nas coordenadas dos vetores do vetor v. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar esse vetor h. O h é justamente essa expressão aqui. Então, bem simples, bem devagar, para que você não perca o raciocínio. A primeira linha vai ser o seguinte, 3 vezes w mais 2 vezes u, exatamente igual a meio de v mais w. Super tranquilo de fazer isso daí, Fazendo o MMC, o mínimo múltiplo comum, o que nós fizemos aqui, 2 dividido por 1, quando não tem nada aqui embaixo, é 1, é 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2. Aliás, desculpa. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2 dá o 4 aqui. Sinal de igual. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes v, o v. E para encerrar, sinal de mais. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Conectamos aí, Conectamos não, a gente pode cancelar aqui o mínimo múltiplo comum, trabalhar somente agora com as coordenadas. Esse w, como esse w aqui, a gente joga para um lado só, então eu tenho 6, o 2 passa para cá negativo, então eu vou ter 6 menos 2, eu passo a ter 4. O 4 que é positivo, eu passo para o outro lado. Então ele vem negativo. Tranquilo? Bem aí. E agora o que a gente vai fazer? O 4 não está multiplicando, eu vou passar ele dividindo para cá. Então eu vou ter v dividido por 4 e eu vou ter 4u dividido por 4. Eu passo a ter apenas 1. 4 dividido por 4 dá 1. Então eu já mais ou menos eu já sei aqui quem é o vetor v. Aliás, o vetor w. O vetor w tem 1/4 da coordenada de v menos a coordenada u. Agora o que a gente vai fazer? Apenas substituir os valores que nós temos. Substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte. Esse 1/4 é esse 1/4 aqui. E aqui é o vetor v. Quem é o vetor v? O vetor v está aqui em cima. Menos 2 e 4. Então, eu substituí o v por coordenadas analíticas do vetor v. O sinal de menos está aqui, o sinal de menos veio para cá. Menos u, no lugar de u, eu vou substituir pelas suas coordenadas aqui, 3 e menos 1. E aí é muito simples, é álgebra simples.
Vamos aplicar a distributiva, né? Só presta atenção que esse sinalzinho de menos ele vai alterar os sinais lá de dentro dos parênteses. Então eu vou ter o seguinte, ó, menos de meio, menos 3, e aqui eu tenho 1 mais o 1 aqui, ó. E aí chegaremos à conclusão que coordenada x de v com coordenadas x de u, coordenadas y de u, coordenadas y de v. Feita essa continha aqui dentro, chego a menos 7 meios. Fazendo essa continha aqui, eu chego a este valor aqui, ó. Então, o vetor que representa esta soma, essa operação vetorial, né, que é o w no caso, ele tem coordenadas menos 7 meios i e 2 jotas. Vamos dar uma olhadinha agora num outro exemplo. Ele também pede aqui, ó, aliás, na verdade ele nos fornece aqui o w, o h e o m, e ele pede para a gente calcular os números k e z que determinam esses valores na expressão aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha na expressão. A expressão é a seguinte, ó. Para se obter as coordenadas do vetor w, eu preciso multiplicar o k pelas coordenadas do vetor h e vou multiplicar o número z por coordenadas do vetor m. Substituindo os valores, vai ficar assim, ó. O vetor w é 1 para x e menos 8 para y. Sinal de igual. O valor de k é o nosso objeto aí de estudo. Substituindo h por as coordenadas, ora, hx é 1, yx é 2. Aliás, desculpa. xh é 1, YH é 2. Sinal de mais. E o Z também está aqui, ó. Vou pegar o M e vou substituir M por suas coordenadas. Então, X, M, Y, M. E acabou o mistério. Isso aqui vai acabar virando um sistema linear. E vamos resolver o sistema. Olha, aplicando a distributiva 1 vezes K, K vezes 2, 2K. Z vezes 4, 4Z. Z vezes menos 2, menos 2Z. Bom, professor Tavares, você acabou dizendo que isso vai cair num sistema linear. Como é que a gente resolve isso? Desta forma aqui, olha. O 1, o K e o 4Z representam as coordenadas x de todos os vetores. Os valores menos 8, 2K e menos 2Z representam as coordenadas em y. Então nós montaremos um sistema linear com as duas igualdades. Como assim? Vai ficar exatamente assim. Eu vou pegar 4 mais 4Z, ó, K mais 4Z é igual a quem? É igual a menos 1. A outra equação do sistema linear vai ficar assim, ó. K, Z e 8. Todas coordenadas de Y. Então, passei a ter agora um sistema linear, né? 2 por 2. Como assim 2 por 2? Duas equações, duas variáveis. Repetindo, eu vou ter x igual a x mais x. Y igual y mais y. Então, y com y e x com x. Resolvendo o sistema, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o k vale 3, o z vale menos 1. Então, as coordenadas do vetor w vai ser xw é igual a 3, YW é igual a menos 1. Quero alertar você que o que nós estamos vendo nesses vídeos é apenas uma orientação, no intuito de te ajudar a resolver as suas dúvidas.
Não há espaço e nem tempo suficiente para que eu resolva listas e listas de exercícios aqui em vídeos. Ia ficar um vídeo muito cansativo e muito extenso. Eu sugiro que você procure listas de exercícios na internet e tente resolver os exercícios. Na dúvida, você pode postar aqui nos comentários o exercício. Quem sabe eu posso pegar esse seu exercício e fazer um vídeo apenas na resolução para poder te ajudar. Obrigado por ter ficado comigo até agora e eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado.